gravado nos revisados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que está precisando e muito de uma revisão. Eu sou Fabrício Brown. Esse é o seu podcast Direito do Mato. E eu sou Fabrício Brown. E se alguém te ofendeu sem você merecer, volte lá e mereça. E aqui é o professor Vinícius de Almeida. Carnaval passou e, como diria Velhas Virgens, se era um homem lindo. Eu sou o professor Fernando Machado. Essa frase é uma frase motivacional para nós. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Bem É para nos consolar essa frase. Às vezes eu me questiono se é isso mesmo. Pessoal, agradecemos vocês que sempre acompanham o projeto Direito do Mato, participando tanto das nossas redes sociais, acompanhando também os nossos episódios nas redes de streaming. Fica muito obrigado aí por fortalecer mais o nosso podcast. Agradecer também à Unigran por fornecer esse estúdio que a gente possa produzir o nosso podcast e também a ajuda do Paulo, que faz toda a mágica aqui brilhar. Irmãos e irmãs, pedimos ainda que você nos siga nas nossas redes sociais, sobretudo o Instagram, Facebook, e que você principalmente nos acompanhe também pelas outras mídias, como Orelo, que é aquela que remunera os pobres professores que aqui falam, ou mesmo o Spotify, Google Podcast, estamos em todas as plataformas, e também no YouTube, né? Que você também assista os nossos vídeos, ouça o nosso podcast e inscreva-se e curta os vídeos que lá estão. E você pode ajudar essa magnífica obra do Senhor adquirindo uma de nossas canecas, né? Na qual você faz o que você quiser com ela, desde que você adquira e nos deixe um pouco mais feliz. E hoje temos mais um episódio do nosso amado podcast. Separamos um tema atual para pessoas não assim tão jovens ou aquelas que queiram adentrar, né, e postular sobre o direito previdenciário, não é? Esse episódio é voltado para aquela pessoa que fez curso de datilografia, que assistia a Telecurso 2000... que a sua CTPS tem um cartão do PIS grampeado na última página, né? Se você está e se encaixa em alguma dessas categorias, ouça atentamente o nosso podcast. Eu fiz datilografia, tive o Telecurso 2000 e minha CTPS tem nada. Tá tudo aí, mas agora pelo menos eu tenho a CTPS digital. A minha ainda é a raiz, né? A minha raiz eu não baixei o aplicativo da CTPS digital. Não, mas é só baixar que fica bonitinho, a gente acompanha melhor as advertências do chefe. Para mim está bom assim, inclusive eu não quero que haja alterações na minha CTPS. Do jeito que está bom, né? Ótimo. Mas hoje vamos falar sobre a chamada revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal, famoso STF, garantiu a revisão da vida toda a aposentados do INSS após formar maioria no dia 25 de fevereiro. A regra dá a eles o direito de pedir na Justiça, ou melhor, no Poder Judiciário, a inclusão de todas as contribuições no INSS no cálculo da média salarial, inclusive as anteriores a julho de 1994. O julgamento havia começado em junho do ano passado, mas foi suspenso após o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que deu seu voto de Minerva nessa sexta. Com isso, os aposentados poderão solicitar a adoção de outro cálculo para o recebimento de seus benefícios. O que eu não entendo, se já formou maioria, por que os outros já não julgaram logo, né? Que não vai fazer muita diferença no resultado, né? Acompanhe o relator ou, sei lá... Agora que todo mundo já fez o trabalho, então... Nessas horas é bom ficar por último na hora de votar, ser o mais novo, sei lá. Cara, eu acho muito legal no previdenciário que tem muito desse negócio de datas específicas, né? Chega, por exemplo, de julho de 94 até tal data, é um direito totalmente diferente que você vai aplicar em relação ao ano de agosto de 2020 para tal. Eu acho isso muito legal para o contribuinte, que ele consegue acompanhar com tal facilidade as mudanças relativas à sua aposentadoria. Isso é ótimo, é bom para advogado, né? Que o direito previdenciário, se a gente for fazer uma análise um pouco mais técnica, ele só passou a ter normas respaldadas por estudos, cálculos, os chamados cálculos atuariais,
da Previdência Social nos últimos anos, que nos anos 70, até os anos 70, 80, 90, o direito previdenciário, ele ia muito o pessoal, o legislador ia muito eu acho que fica melhor desse jeito, talvez fica melhor assim, iam ocorrendo algumas alterações. Mas sem ninguém fazer conta nenhuma. Que você não tinha cálculos, né? Então, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a emenda 103, que é essa reforma da Previdência de 2019. Você pode questionar se ela é justa, se ela é injusta, se ela penaliza o mais pobre, mas assim, do ponto de vista técnico, ela foi objeto de um trabalho rigorosamente conduzido pela Secretaria de Previdência Social, né, que era o antigo Ministério da Previdência Social. Tem que pensar assim, que a Secretaria da Previdência Social, ela olhou o aposentado, o contribuinte, mas principalmente ela olhou o fundo, né? Correto. Ela tem que pensar no futuro se ela vai conseguir pagar. Então ela olha o fundo. E às vezes esse olhar pode não ser interessante para o contribuinte. É até um princípio, né, da Previdência, do direito previdenciário, essa questão do custeio. Né? Então tem que ter essa preocupação. Você tem primeiro a regra do custeio, que todo benefício ele tem que ter a previsão do custeio. E a outra é o princípio de equilíbrio financeiro e atuarial, né? Porque é preferível ter uma previdência talvez não tão justa, mas que se mantenha, do que uma previdência boazinha que depois de um tempo ela não tem mais condições em grosso modo seria isso. Mas vamos lá. Analisando aqui o nosso tema, o direito previdenciário ele tem alguns termos bastante técnicos e que muitas vezes causam algumas confusões, né? Então, antes de falar sobre a revisão da vida toda, aí nós temos que voltar para alguns conceitos elementares. O primeiro deles é o conceito do chamado salário de contribuição. O salário de contribuição ele aparece previsto lá no artigo 28, inciso 1º, no artigo 28 e nos incisos do decreto 3.048, que é o decreto que regulamenta a concessão dos benefícios previdenciários. Esse decreto é de 1999, mas já foi bastante alterado, né? Então ele encontra-se atualizado. Se você pegar no site do Planalto o texto sem estar compilado, vai estar cheio de artigo riscado, riscado de novo. Exato. Ele já passou por inúmeras alterações. Até igual a lei de improbidade. Sim, parecido. Ou a CLT, né, essas normas que já... Mas vamos lá. Que diz assim, o salário de contribuição, vamos pegar aqui só o empregado, o empregado, que é aquela pessoa que trabalha ali para uma empresa e tem a sua CTPS assinada, né? Compõe o que é o salário de contribuição do empregado. Então, é a remuneração auferida em uma ou mais empresas, se ele tem 2 vínculos, que inclui a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, ganhos habituais sob a forma de utilidades, adiantamentos decorrentes de reajuste, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador. Aí é uma questão aqui trabalhista, né? Que o empregado ele fica à disposição do empregador, se efetivamente trabalhou ou se ficou à disposição, ele será remunerado. Então, o salário de contribuição é a remuneração do empregado. E qual que é a importância do salário de contribuição? É em cima do salário de contribuição que será calculada, então, a contribuição previdenciária do empregado. Para ficar mais simples, tudo que o empregado ganha ao longo do mês, exceto aquelas verbas indenizatórias, que é auxílio transporte, vale alimentação, que isso aí é verba indenizatória, não tem caráter de remuneração, né? Então, tudo que o empregado ele ganha ao longo do mês compõe o seu salário de contribuição. E é em cima desse salário de contribuição que será calculada a contribuição previdenciária. E aí nós temos o paralelo. No caso do empregado doméstico, o empregado doméstico é o valor do seu salário. Esse é o seu salário de contribuição. No caso do contribuinte individual, que é o trabalhador autônomo, aí no caso dele, como ele não tem alguém que paga a sua remuneração, e ele trabalha por conta própria, então o seu salário de contribuição é o valor que ele declara como sendo a sua remuneração. Ele paga o carnê. O chamado carnê do INSS, né? O segurado especial é qual?
no salário mínimo? O segurado especial, ele não tem uma contribuição mensal obrigatória. Por quê? Porque o segurado especial, que é o trabalhador rural em regime de economia familiar, ele recolhe contribuição quando ele faz a venda dos seus produtos. Então, quando ele vai lá na agência fazendária, retira lá o bloco de notas do produtor, né? Agora é a nota eletrônica. Mas quando ele declara que ele vendeu, então há a retenção de uma contribuição e essa contribuição vai para a Previdência. Então, o segurado especial ele não tem um salário de contribuição propriamente dito, porque ele não precisa contribuir todo mês, ele precisa apenas comprovar o exercício da atividade rural. E aqui é legal falar, porque é em cima do salário de contribuição, né? E algumas pessoas, por acordo ou por imposição do empregador, né, ou na hora de fazer o acerto e etc., o salário de contribuição é um e aquilo que efetivamente a pessoa recebe é outro. Que é o receber por fora, né? Só que o INSS não sabe do por fora, ninguém contou. E aí na hora de fazer o cálculo a pessoa fala, mas, Só isso? Né? Mas o INSS só apareceu isso aqui, né? Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa ela trabalha, aí ela recebe determinado valor na carteira e recebe um tanto por fora. A pessoa ela acha vantajoso, a princípio, aquele valor. Quando ela sofre ali um acidente, precisa pedir um auxílio doença, que agora é chamado de auxílio por incapacidade permanente. Aí você vai calcular o auxílio doença da pessoa, o valor da remuneração vai ser calculado sobre o valor que ela efetivamente recolhia. Então tem uma diminuição drástica na remuneração da pessoa. Outra coisa interessante que não entra no cálculo do salário daqui da contribuição, as diárias e as indenizações de despesas que o empregado tenha, né? Então, aquilo que o empregado, por exemplo, faz diária de viagem, diz que ele recebe tudo isso indenizado no holerite dele, aquilo é despesa, né? Aí a legislação previdenciária ela tem uma regra interessante que é o seguinte: diária, esses auxílios, eles não são considerados desde que eles não excedam a 50% da remuneração. Justamente para que a pessoa não faça, por exemplo, ali que a pessoa não faça ali uma usurpação da regra e coloque lá, a pessoa ganha R$1.000 na carteira, nem poderia, porque é abaixo do salário mínimo, né? Carteira. Mas ganha R$1.000 na carteira e R$1.000 é diária que ela recebeu, para não tributar a diária. Aí já não poderia, porque ele excede em 50% do valor da remuneração. A diária não incide o INSS, também não incide o imposto de renda. Exato, então, porque como são verbas indenizatórias, então elas não aumentam o patrimônio, elas não constituem rendimento para aquele que recebe, e sim a mera recomposição de um valor que ele gastou para trabalhar. Tanto que as horas extras da jornada in itinere, aquele tempo de descanso que dentro da jornada que você trabalhou, que é considerado hora extra, a CLT com a reforma diz que é indenizatória. E aí entra uma COD, se é indenizatória ou não. Você vai compor o salário. Por que vai pagar diferente da outra hora extra que é salário? Aí a Justiça do Trabalho, como que você acha que ela decide, né? Salário. Então vamos lá. Então nós já sabemos que o salário de contribuição é o valor do salário que a pessoa recebe como contraprestação pelo seu trabalho, excluídos as verbas meramente indenizatórias. É aquilo que, enquanto estava trabalhando não aposentado, estava recolhendo. Exato. Nesse caso, a pessoa, então, ela tem a sua contribuição, o empregador paga 20%, a pessoa ela paga de 7,5% a 14%, dependendo das faixas de remuneração. Então, a reforma ela era 8, 9 e 11, e depois agora ficou de 7,5% a 14%. Então teve aí aumentou um pouquinho para quem ganha mais, reduziu 0,5% para quem ganha menos, tem ali uma tabelinha para você contribuir. Então, em cima do valor que a pessoa recebe como remuneração, então o empregado ele paga a sua parte de contribuição previdenciária, o empregador também paga a sua parte. Beleza. O salário de contribuição é o valor que a pessoa vai receber se ela se aposentar ou se ela pedir um benefício? Não. O salário de contribuição é apenas o valor no qual você calcula a contribuição previdenciária. Não significa que a pessoa vai receber aquele valor se ela receber um benefício previdenciário. Para que você possa calcular o benefício previdenciário, aí vem um segundo conceito, que é o chamado salário de benefício. O salário de benefício, ele é uma média aritmética dos salários de contribuição
que a pessoa obteve durante o seu período contributivo. Cada benefício ele tem uma regra de cálculo do salário de benefício. Antes da reforma nós tínhamos mais regras, hoje ficou um pouco mais simples. Por quê? Porque hoje compõe o salário de benefício todas as contribuições da pessoa de julho de 94 para cá. Então, se você vai pedir um benefício previdenciário, todas as suas contribuições que você fez depois de julho de 94 serão considerados como período básico de cálculo. Então, supondo que a pessoa ao longo desse período ela teve 250 contribuições. Então, você vai somar todas as contribuições da pessoa e dividir por 250. Aí você tem a média, que é chamado de salário de benefício. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu gostaria de contribuir, então quando faltar uns 2 anos para me aposentar, eu vou pagar mais para aumentar o valor do benefício. Nem sempre isso vai importar em um aumento do valor do benefício. Ou num aumento significativo. Porque às vezes a pessoa assim, ela teve um histórico de contribuição, sempre perto do salário mínimo. Aí ela contribuiu lá 15 anos no salário mínimo e 3 anos no valor do teto. Pode ser que aumente? Possivelmente vai aumentar, mas vai ser um valor irrisório. O que aumentar não vai compensar aquilo que ela pagou. Exato, porque você vai pagar um valor muito maior em um curto período de tempo. Quando você for fazer a média, você vai diluir então esse valor e nem sempre ele vai importar. E às vezes assim, a pessoa ela no primeiro, ela tem aumenta 50, 100 reais na média. Quando vier a primeira correção monetária do valor, a primeira atualização, às vezes ele já absorve o valor que a pessoa contribuiu a mais. Então, o salário de benefício nada mais é do que a média das contribuições que a pessoa fez ao longo da vida. Porque isso acontece muito com profissional liberal, com autônomos, etc., que ao longo da vida não foram contribuindo, não planejaram a sua aposentadoria. Ou contribuíram sempre no mínimo. Ou contribuíram no mínimo, ou às vezes nem tinham contribuição, daí quando começaram a contribuir foi no mínimo, daí no final que deu uma melhorada, falou, agora eu vou. Só que é melhor então você guardar esse dinheiro, faz uma aplicação, alguma coisa, do que incorporar na aposentadoria, né? Exato, às vezes a pessoa, vamos dar um exemplo assim, eu faço muitos cálculos nesse sentido e eu mostro a pessoa, eu digo, se você recolher em tanto, você vai recolher 60 mil, e você vai receber 1.800. Se você recolher no mínimo, você vai recolher 8 mil e o teu benefício vai ser de 1.500, 1.550. Então, às vezes, dá pouca diferença dado o valor que você precisa desembolsar. Se a pessoa ela tem aquele dinheiro, se a pessoa ela é nova, ela calcula, eu vou precisar de tantos anos para recuperar. Muitas vezes não compensa. Porque você vai ter que investir muito e vai levar muitos anos para recuperar, né? Nem sempre vai, mas aí cada caso você precisa analisar para definir. Você mostra para a pessoa e deixa ela escolher. Exato. Mas vamos lá. Então nós já sabemos que salário de contribuição é o valor que a pessoa recebe trabalhando, em cima do qual você calcula a contribuição previdenciária. O salário de benefício, então, que vem depois, é a média das contribuições. Aqui nós temos uma questão interessante, porque a reforma da Previdência, num ponto, ela de certa forma, ela prejudicou um pouco o trabalhador. Na regra anterior, você contava apenas 80% das maiores contribuições. Então, você pegava as 20% menores e excluía do cálculo. Logo, quando você fazia o chamado descarte das contribuições, então você tinha uma média um pouco melhor, porque aí você somava só 80%. Então, por exemplo, uma pessoa assim que ela trabalhava numa empresa e tinha uma remuneração melhor, ganhava lá 5 mil reais por mês, estava na empresa. Aí ele saía da empresa e ficava 1 ano fora, sem trabalhar em empresa como contribuinte individual. Aí ele podia contribuir salário mínimo. Ele contribuía, ficava pagando só para manter o vínculo salário mínimo. Aí ele voltava a trabalhar, ganhar 5 mil de novo. Esse salário mínimo, intercalado em poucos períodos, ele era descartado. Quando você fazia a conta, a pessoa ficava só com o valor dos 5 mil, porque descartou a menor. Agora não, agora é feito 100%. Então essa técnica que muitas pessoas utilizavam de intercalar períodos
menores, hoje ela já não seria mais tão benéfica, porque você vai contar 100% do período para fazer essa média. Aí aqui vem o ponto da revisão. A revisão da vida toda, ela vem impactar justamente no cálculo do salário de benefício. Por quê? Quando a legislação previdenciária foi atualizada, então decidiu-se que seriam computadas apenas as contribuições a partir de julho de 1994, que é a adoção do Plano Real. Por quê? Porque antes disso o Brasil passou por momentos de instabilidade econômica, troca de moeda, o que tornava quase que impraticável você fazer um cálculo previdenciário. Foram muitas e muitas revisões, porque você tinha vários índices de reajuste, o IR... ORTN, BTN. Foram vários índices que eram utilizados que geravam algumas distorções. Então a legislação optou para contar só a partir do Plano Real. Que aí fica fácil. O pessoal da secretaria lá falou assim, para fazer conta é melhor daqui para frente. Exato. Então esquece o que aconteceu em 94 e conta só daqui para frente, porque ficava muito complicado fazer esse cálculo. Perfeito. Então foi dessa forma. Acontece que ao se optar por esse tipo de cálculo, acabou gerando algumas distorções. Então, por exemplo, muitas pessoas, elas tinham contribuições em valores muito baixos antes de 94 e depois, a partir de 94, fizeram algumas contribuições em valor mais alto e acabaram tendo um benefício em valor maior. Por quê? Usava o tempo anterior a 94, mas usava os valores apenas posteriores a 94. O tempo sempre contou. A pessoa nunca perdeu o tempo de contribuição. Então, assim, ela tinha 14 anos. Ela começou a contribuir em 1980. Aí ela contribuiu 14 anos em valor bem baixo. Aí virou em 95, ela contribuiu num valor maior. Aí contava só o valor de 95. Então acabava ficando um valor mais alto. E aconteceu também a situação contrária, que é o que motivou aqui as ações que acabaram sendo julgadas pelo STF agora no tema 1102. Que o STF decidiu, então, que foi o seguinte: a possibilidade do segurado poder contar os contar os valores anteriores a 94. Por isso, revisão da vida toda, para que você possa pegar todas as contribuições que você teve, mesmo anteriores a 94, se isso for benéfico, tá? Se isso for benéfico para o cálculo do segurado. Então o INSS não pode rever de todo mundo para prejudicar. Primeiro, o INSS não pode rever de ofício e no processo de revisão, ele só pode rever se isso a pessoa vai requerer e se for benéfico para a pessoa. A pessoa vai ser informada com qual benefício ela vai ficar. Mas aqui um ponto interessante é o seguinte: acontecia, vamos dar um exemplo prático aqui. Um bancário. Né? Os bancários nos anos 70, nos anos 80... eles ali nas cidades pequenas, abaixo do prefeito e do vereador, era o prefeito, o delegado, o pároco e o bancário. E o bancário, que era a autoridade ali do... Aí depois marca no Stories. O professor Vinícius nunca nos marca. Deixar registrado no vídeo. Eu vou registrar no próprio vídeo para ver se aparece. Agora pode fazer de novo. Fica à vontade. Então, assim, o bancário, o gerente do banco lá, era uma autoridade, convidado pro Rotary, era aquela pessoa que fazia parte da alta sociedade. Do lado do prefeito no desfile de 7 de setembro. Exato, porque a pessoa, a remuneração era muito alta dos bancários, né? E o que aconteceu muitas vezes? Muitos desses bancários, eles acabavam nos anos 90, eles entraram naqueles PDV dos bancos. Plano de demissão voluntária. No plano de demissão voluntária. Recebia uma indenização razoável ali e tal, e ia exercer uma outra atividade. Aí quando ele ia pedir o benefício, aí o tempo dele de bancário não contava. Por quê? Porque ficou anterior a julho de 94. E a pessoa ia pedir o benefício saía muitas vezes ao salário mínimo. Contava o tempo, mas não contava o valor. Quando você tem tempo e não tem valor, considera salário mínimo. A pessoa recebia então o valor de salário mínimo. Então, assim, é revisão da vida toda, mas não é para todas as pessoas também, né?
é aquelas que necessariamente tiveram contribuições anteriores a julho de 94. Que seja benéfico também para elas, né? Então assim, tem algumas... Primeira coisa que a pessoa tem que olhar, eu contribuía antes de julho de 94? Exato, não é assim, muitas pessoas falam assim, eu tenho direito a uma revisão porque o valor do meu benefício ficou baixo. Mas você precisa primeiro entender por que o valor às vezes ficou baixo, porque a pessoa contribuiu com valor baixo. Uhum. Às vezes ficou baixo porque a pessoa aposentou nova, e aí o fator previdenciário derruba a média. Então, assim, são questões que têm que ser analisadas. O STF decidiu da seguinte forma: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva acaso esta lhe seja mais favorável. Então, nós temos que definir quais são as pessoas que têm direito à revisão da vida toda. Primeiro, o benefício tem que ter sido concedido com regras anteriores à emenda de 2019, de 12 de novembro de 2019. O benefício pode até ter sido concedido depois dessa data, mas ele tem que ter aplicado a regra pré-reforma. Ele adquiriu o direito antes, aposentou. Exato, tem que ser com regra pré-reforma. Então, você já limita entre 1999 a 2019. A pessoa tem que ter tido contribuições anteriores a julho de 94. Já criou mais então, você uma cláusula de barreira. Já tem mais uma barreira. Então, você tem que ter contribuído antes de 1994. E aí, claro, antes de 94 você tem que analisar também. E antes de 94, a tua contribuição era maior ou menor do que a que você tem hoje? Ele vai fazer isso. Porque se você juntar a contribuição menor, você vai derrubar a média. Você tem que ter contribuído com valores maiores. Achar isso, hein? E também o benefício tem que ter sido concedido a menos de 10 anos, porque daí é o prazo decadencial da revisão. Então já limitou mais um pouco, né? O benefício tem que ter sido concedido a menos de 10 anos. Então, assim, a revisão da vida toda, ela não se aplica para todos os segurados do INSS, e você precisa analisar primeiro esses requisitos. Então, quem se aposentou... Muito específico. 2019, agora estamos em 2020. Antes de 2012 foi. Quem se aposentou antes de 2012 já entrou na regra da decadência. De março de 2012. Tem que ter sido, então, a partir de 2012, com as regras até 2019. Então, ficou ali acabou com a margem um pouco... Então vai pegar um período, na verdade, quem se aposentou entre 99 e cada mês está morrendo um mês aí, né? Entre 99 e março de 2012 na prática. Por causa do prazo decadencial aí. Então pega uma revisão para a vida toda, que é para poucas pessoas na ponta. Que é só para uma parte da vida, né? É que quando fala revisão da vida toda, inclusive eu li a notícia, assim, saiu a STF na revisão para a vida toda, não sei o que da vida toda. Já o pessoal tem gente que nem se aposentou, ainda já acha que tem direito, né? Então, mas não é, tem todo um... Esse é um deles. Esse eu falei, vamos ver se eu posso rever alguma coisa para dar uma melhorada no jargonê aqui. que não está fácil, né? Mas, na verdade, eu comecei a contribuir em 97. Então, já não ia, né? Primeira contribuição previdenciária. Então você já não se enquadra na primeira regra, né? Não que eu não trabalhasse antes, mas não contribuía. Então, não vai adiantar nada, né? Aí você já não tem trabalhar essa contribuição. Trabalhar para o pai a gente não contribui, né? Então, não vai contar muito. Então, a primeira carteira assinada foi em 97. Aí tem umas contribuições lá. Não, 98. Sei lá, eu sei que é depois de 94. Eu estou fora disso. Então, eu não me aposentei, então eu estou realmente fora disso. Está mais fora ainda, né? E eu estou achando que eu já vou me aposentar com 73 agora, então... no mínimo 65. No mínimo. No mínimo. Se tudo correr bem, com 65. Eu já posso pedir, não quer dizer que eu vou receber o máximo. Exato, né? Então no mínimo com 65, com as novas regras da Previdência, né? Mas pode ser que até lá... Agora você está com quantos anos agora, professor Fabrício? Com perdão da indiscrição. Estou com 44 anos. 44. Então você tem 21 anos. Eu acredito que tenha mais uma reforma da Previdência ainda até que Vossa Excelência possa se aposentar. Se eu chegar vivo.
Hoje já nos países da Europa... Que agora você falou 21 anos, dá uma desanimada. Nos países da Europa já é comum a fixação da idade para o homem aos 67 anos. Muitos países já alteraram a sua legislação para 67 anos. Evidentemente que o Brasil, em relação à Europa, em condições de trabalho, a qualificação da mão de obra, remuneração, o Brasil ele tem que se aposentar mais cedo mesmo, né? Porque dependendo da profissão que a pessoa exerce, 65 anos já é uma idade avançada para que a pessoa possa se aposentar, né? Quem trabalha em um serviço braçal, um serviço... Mas assim, outras pessoas, por exemplo, como professor, você em tese, conforme o tempo vai passando, você vai melhorando, né? Vai. Então você vai adquirindo mais conhecimento, mais experiência, você vai melhorando enquanto professor. A gente fica cada vez mais velho e os alunos sempre têm a mesma idade. Exato, né? Isso é um fenômeno que acontece com o professor que é impressionante. O professor é como um uísque, um vinho, né? Que conforme vai envelhecendo, né? Ele vai ali adquirindo valor, né? Sangue de boi. Sangue de boa. Estamos valorizando aqui o passe, né? Estamos tentando achar estamos tentando nos conformar, já vamos aposentar só daqui muito tempo, né? Porque a gente não entra nós não somos professor de nível superior, não tem aqueles 5 anos a menos, né? Esse já que tocou no assunto, esse é um ponto importante. O professor da educação básica, que é educação infantil, ensino fundamental e médio, ele tem uma regra mais benéfica que ele ganha 5 anos em relação à idade para aposentar. No caso, o professor homem aos 60 e a mulher aos 57. Mas ali é uma regra que beneficia o professor de educação básica, porque e é uma regra que eu concordo, porque você trabalhar ali a criança com 8, 9, 10, até uns 13 anos, ele é adolescente já quase, né? É um preposto do Satanás, né? Então, mochila de criança. O professor é colocado em uma sala com 32 prepostos do inimigo para dar uma aula de história. Depois da aula de educação física, esse professor tem que ter alguma vantagem, né? Ele tem um espaço no céu garantido, pelo menos. Exato. Aí Tanto que a expectativa de vida deles é um pouco melhor. Já no ensino superior, como as condições de trabalho do professor são melhores, como não há essa insalubridade de você lidar com um aluno criança ou adolescente, então você acaba tendo... Você não conta com esse benefício legal. O que a gente tem que fazer um projeto de mudança na Constituição, que não dá para ser por iniciativa popular, porque a OMS já aumentou a adolescência até os 25 anos de idade. Então, a gente dá aula para adolescente. Dependendo do caso, já poderíamos alegar que alguns são adolescentes. Pelo princípio da igualdade. Alguns não, né? Tem bastante adolescente em sala de aula. Mas é melhor parar por aqui esse papo. Vai que o chefe escuta, né? Exato, é melhor não. Vamos manter aqui o nosso emprego, né? Até porque nós precisamos de contribuição para que nossa aposentadoria um dia seja alcançada. Mas acho que conseguimos falar tudo sobre esse assunto magnífico, a revisão para a vida toda. E se você se encaixa nos perfis, nos requisitos aqui do STF para revisão da vida toda, não espere o resto da vida para fazer isso e já procura aí. Um advogado previdenciarista, competente, etc. e tal. Né? De preferência, Fernando. Exato. Se você, deixa eu falar para a câmera 4 aqui. Se você quer mais informações, arraste para cima, né? E aí e venha fazer a sua simulação da revisão da vida toda. Pode mandar um e-mail para Direito do Mato que é encaminhado para o Fernando responder. Exatamente, né? É isso aí, pessoal. Então fica aquele convite no começo do vídeo de você acompanhar as nossas redes sociais lá no Instagram e no Facebook. Se você está vendo esse episódio no nosso canal do YouTube, a gente já espera que tenha deixado o like e também tenha comentado para ajudar o Direito do Mato a ser conhecido mais por outras pessoas. Aproveita que já está acabando o episódio e confere também os episódios anteriores, tanto no Google Podcast, Apple Podcast, Orelo, Spotify e todas as outras redes de streaming disponíveis.
Não tem nada. Reiteramos os agradecimentos, né? Reiteramos Agradecer os... para quê? É que eu falei, vou terminar com a minha propaganda, né? Mas reiteramos os agradecimentos a você, irmão, irmã que nos ouve, que nos acompanha. Se você não se aposentou, mas conhece alguém aposentado, mande para a pessoa o nosso episódio. Certamente ela tem tempo para assistir, né? Sim. E caso, além de assistir um episódio muito esclarecedor e divertido, ela poderá ainda conseguir um aumento no seu benefício. E se você conhece algum aposentado, compre uma xícara, dê de presente, né? Certamente ele vai lhe retribuir. É isso aí. Aposentados ou não, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.